Olá, amigos da Escola de Elétrica e da Construção. Vamos juntos agora do projeto elétrico do zero à aprovação. Nós passaremos por todos os passos, todos os dimensionamentos, usando todas as regras da NBR 5410. Como sair do zero, passando por todos os dimensionamentos, estudando uma planta, fazendo uma planta no AutoCAD, com todos os quadros de carga, com tudo que é necessário, com todos os esquemas de ligações, com iluminação, tomadas, tudo distribuído numa planta e aprovado no final dessa nossa série. Então, toque o sino, se inscreva e venha comigo, com Thelmo Eduardo, eletrotécnico da Escola de Elétrica e da Construção, e você vai aprovar qualquer serviço. Vamos lá! Como vimos anteriormente, a potência ativa representa a parcela da potência aparente que é transformada em potência mecânica, térmica e luminosa. A essa parcela dá-se o nome de fator de potência, que é o que comanda o nosso projeto. Fator de potência. Em projetos de instalações residenciais, aplique-se os seguintes valores de fator de potência para saber quanto da potência aparente foi transformada em potência ativa. Certo? Vejam bem, esses números aqui, fator de potência 1,00 para iluminação incandescente, aqui onde eu acompanho o mouse, certo? Muito bem, mas quem usa incandescente hoje em dia? Usa-se o LED, não é? E o LED, alguns vocês viram que há reatores e que precisa, então, eles têm, o fabricante dá a você o fator de potência desses LEDs. Certo? E você vai colocar eles na sua conta. Mas também você pode fazer, por exemplo, 100 watts incandescente equivale a 15 watts LED, certo? Então entra nessa conta. Eu vou ensinar isso na hora que nós formos montarmos a iluminação ali no nosso projeto, certo? Então aqui, ó, para iluminação incandescente, 0,95 para o circuito de distribuição. Então você já viu que o fator de potência é um índice que você usa para ser feito o cálculo e chegar à potência ativa total. Quanto é que você vai ter de potência total na sua residência para calcular o seu disjuntor geral, os seus cabos, tudo isso, certo? Então, muito bem. 0,95 para o circuito de distribuição. Uma instalação de baixa tensão, podemos distinguir dois tipos de circuitos. Se você ainda não tem esse conhecimento, veja bem. Dois tipos. O circuito de distribuição, que é o quê? Por exemplo, da entrada até o quadro de distribuição no centro da sua casa é o circuito de distribuição. Para esse circuito vai ser usado um fator de potência de 0,95. Mas eu vou ensinar outras coisas na montagem do projeto, outro fator que tem a distância, tem uma série de contas que entra. Então não se engane com esses números apresentados aqui previamente. É para que você entenda o que é fator de potência, mas eu vou ensinar as formas corretas de usá-los e quais os índices, quais os cálculos todos que você vai ter que ter, certo? E 80 para tomadas e circuitos independentes. Então temos o circuito de distribuição, que é 0,95, e para tomadas e circuitos independentes 0,80, que são os circuitos terminais, que é ligado diretamente a equipamentos de utilização ou tomadas de corrente, certo? Bem, já vou mostrar para você e já quero que você baixe
porque você vai precisar na hora de nós fazermos os cálculos do nosso projeto. Eu quero que você faça segundo a sua região, segundo a concessionária de energia da sua região. Então você vai baixar uma norma técnica da sua região. Eu vou estar usando essa aqui, ó, a norma técnica fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, norma técnica NT 001, revisão 3 de 2020. Essa é a norma técnica da minha região. Eu estou em Alagoas, eu estou em Maceió, do grupo Equatorial Energia. Então, nos estados em que a Equatorial é a concessionária, então se usa para quê? Para qual a finalidade dessa norma técnica? Essa é a que, para você aprovar um projeto, você precisa fazer de acordo com a norma técnica dessa concessionária. Senão você não aprova projeto nenhum. Se você for naqueles números ali, distribuição é 0,95, tomadas aqui é 0,80, você não vai aprovar seu projeto. E eu vou ensinar isso quando nós estivermos fazendo os cálculos do nosso projeto base, que é o projeto número 1, para depois nós partir para o 2 e para o 3. Mas nós vamos aprender tudo agora, no número 1, certo? Então está aí, ó. A finalidade dessa norma. Essa norma técnica tem a finalidade de estabelecer regras e recomendações mínimas para a elaboração e execução de projetos que envolvem novas instalações, reformas ou ampliação de instalações já existentes. Veja, as normas, esta norma que eu vou ensinar a você a usar é para novas, para reformas ou para ampliações já existentes de unidades consumidoras de uso individual, de uma residência individual ou de múltiplas unidades, como um prédio de apartamentos, por exemplo, certo? Com um padrão de medição individualizada, a fim de possibilitar o fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, 380 a 220 volts ou 220 a 127 volts. Para empresas do Grupo Equatorial Energia, e você, da região que você estiver, vai ter uma norma técnica dessas para você baixar, certo? Entra aí nessa página, procure a sua concessionária, baixe a norma técnica, porque é nessa norma técnica que nós vamos buscar nossas informações. É nessa norma técnica que nós vamos ver aqui as tabelas de conversão, as tabelas, eles dão aqui até, se você vai ter um ar condicionado, um split, eles te dão qual a potência, certo? Se você vai ter um motor lá, eles vão te dar qual o fator de potência que você vai ter que usar, eles te dão as tabelas de distância dos cabos, eles te dão qual o quadro que você vai usar, qual o padrão de entrada, tudo tem aqui, ó. Padrão de entrada, fornecimento provisório, tudo tem aqui, condições básicas para ligação, cálculo de demanda da instalação consumidora. Nós vamos fazer o cálculo de demanda no nosso projeto para podermos achar qual é o disjuntor geral da nossa unidade consumidora. Então nós vamos precisar fazer o cálculo de demanda dentro das tabelas dos fatores de potência de tudo que conforme a concessionária, ok? Aqui, segundo esses números, que eu estou lhe dando um exemplo, mas esses números aqui você pode quase que deixa eles quietos aí, nós vamos usar os números da nossa concessionária, certo? Por exemplo, exemplo 1, potência aparente, aí vai ser feito um cálculo total, isso nós vamos fazer, potência aparente de pontos de tomada e circuitos independentes. Aqui nesse exemplo, por exemplo, 8.000 volt-ampere, né? Que é a potência aparente, que você já aprendeu, que é em volt-ampere.
Fator de potência utilizado, as tomadas ali, 0,80. Potência, então, disso vai ter a potência ativa que nós precisamos para os nossos cálculos de disjuntores, de cabos e tudo mais. Potência ativa de pontos de tomada e circuitos dependentes é 8.000 volt-ampere, que é a soma deles, vezes o fator de potência de 0,80, que vai dar 6.400 watts de potência ativa. Essa é a nossa potência, certo? Vamos para o exemplo 2. Olha o exemplo 2. Potência ativa no circuito de distribuição. Então foi somado tudo que tinha lá, a previsão de carga da residência, certo? E deu 9.500 watts. Então nós temos que aplicar o fator de potência do circuito de distribuição, que nós vimos ali em cima, 0,95, mas que nós vamos ver depois na concessionária, certo? Então, potência aparente do circuito de distribuição, 9.500, dividido, aqui ele dividiu por quê? Porque ele já te deu a ativa, 9.500, e você achou a aparente, certo? 9.500, aí você divide por 0,95, que vai dar 10.000 volt-ampere. Você entendeu, né? Aqui em cima você achou a potência ativa, e aqui ele já te deu a ativa e você achou a aparente, né? Você achou a aparente, ao contrário daqui de cima, ok? Agora na próxima aula vai chegar uma coisa que eu creio que você estava esperando com ansiedade, né? Que é a previsão de cargas. Nós temos que fazer a previsão de cargas, certo? E aí o nosso projeto, para fazer a previsão de carga, nós precisamos ter uma residência, que é um projeto residencial. Por exemplo, ter uma residência para fazer esses cálculos, né? Então nós vamos fazer uma planta modelo, certo? Para fazer a previsão de carga, e ali nós vamos distribuir tomadas, vamos distribuir tomadas de uso geral, tomada de uso específico, a iluminação, certo? Para começar uma planta pequena, depois uma planta média e depois uma super planta, certo? Então, toca o sino, se inscreva e venha conosco para a Escola de Elétrica e da Construção. Ajude esse canal a crescer, que é conhecimento em sua mão.